Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos falar da rodada 30 do Brasileirão, né? Eu não consegui gravar ontem, né? Mas vamos aqui analisar mais a tabela aqui, a situação da tabela, mas também falar dos resultados, né? O Corinthians conseguiu, no sábado, o Corinthians conseguiu uma boa vitória, né? O Corinthians conseguiu um triunfo contra a equipe do Vitória, né, na Bahia, 1-0. O gol do Corinthians, a bola assim, não teria entrado, mas depois o juiz confirmou o gol do Corinthians. O Corinthians venceu o jogo. Bom resultado, bom resultado. O Corinthians agora dá uma... Não vou dizer que dá uma aliviada, mas chega aos 39 pontos. E o Vitória, ele perdeu uma ótima oportunidade de sair da zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro conseguiu uma boa vitória, uma vitória importante sobre o Ceará, jogando na Arena MRV por 1-0, mas o Atlético Mineiro continua jogando muito pouco, continua jogando muito mal, continua jogando bem abaixo do que deveria. Tá pensando na Copa Sul-Americana, né, que tem jogo, né, contra o Del Valle, mas assim, mas ainda tá devendo no Brasileiro, mas pelo menos conseguiu uma boa vitória contra o Ceará, e o Ceará, para mim, voltou para a briga do rebaixamento. O Fluminense praticamente se viu livre da ameaça de rebaixamento, venceu o Internacional por 1-0, né, e o Inter está mais do que nunca na briga pelo rebaixamento. O Mirassol conseguiu mais uma grande vitória, agora jogando no Recife contra o Sport. O Mirassol saiu, fez 1-0, levou o empate, mas aí conseguiu fazer o segundo gol e sair com a vitória lá de Pernambuco, né? O Mirassol, já falei aqui, para mim o Mirassol é o time do ano, é o time que tem o melhor técnico, o melhor trabalho. O técnico do Mirassol, Rafael Guanais, para mim é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que assim, quando chegar as eleições lá as premiações, a gente vai olhar muito para o campeão, a gente vai olhar se for o Palmeiras o campeão, a gente vai olhar pro Abel. Se for o campeão, for o Flamengo, a gente vai olhar pro Felipe Luiz. Se for o Cruzeiro o campeão, a gente vai olhar pro Leonardo Jardim. Mas o melhor trabalho mesmo é o trabalho que faz o Rafael Guanais à frente do Mirassol. E o Reinaldo, para mim, é o melhor lateral esquerdo do campeonato. Não sei se dá para colocar mais alguém do Mirassol, mas alguém do Mirassol vai ter que estar na seleção de melhores do campeonato aí no final do campeonato. Mais uma grande vitória do Mirassol. O Fortaleza venceu o Flamengo, essa talvez a grande surpresa da rodada. O Flamengo que tá pensando na Libertadores, né, mas tem que pensar também no Brasileirão, amigo. E aí o Fortaleza conseguiu uma vitória, não deixa o time fora da zona do rebaixamento, mas o Fortaleza vai tentando lutar aí pela sobrevivência aí na primeira divisão. E o Flamengo jogou de uma maneira bem nem aí com nada, e esquecendo totalmente que era um jogo que precisava ganhar, precisava manter aí para de repente passar do Palmeiras, e o Flamengo acabou sendo derrotado pelo Fortaleza. O São Paulo conseguiu uma ótima vitória contra o Bahia, 2-0, importante demais essa vitória, porque se o São Paulo empatasse ou perdesse esse jogo, o São Paulo ele ficaria nesse bolo aqui das equipes de 30 pontos aqui do rebaixamento, e seria bem difícil aí para o São Paulo. O São Paulo está com 41 pontos, tem ainda uma possibilidade ali de um risco de rebaixamento, mas com 41 pontos a coisa, vamos dizer que a água saiu um pouco do pescoço aí, foi um pouquinho ali para a cintura, né? O Grêmio venceu o Juventude no Clássico, no domingo, 3-1, né, com 3 gols do Carlos Vinícius, né, 3 gols do Carlos Vinícius, olha só, jogador que jogou, era a base do Palmeiras, né, era zagueiro, virou atacante, chegou no Grêmio e realmente agora tá nesse final de semana conseguiu aí ter uma atuação incrível e fazendo 3 gols aí para a equipe do Grêmio. O Grêmio subiu aí para 39, ficou junto ali do Corinthians, né, com 39 pontos.
O Botafogo empatou com o Santos 2-2. O Botafogo perde 2 pontos, né? Perde a chance de uma vitória em casa. E o Santos, cara, dos males o menor. O Santos mais uma vez jogou muito mal. A defesa, o Santos levou um gol com 24 segundos, né? A defesa mais uma vez um problema crônico do Santos. Mas pelo menos o Santos conseguiu sair do Rio de Janeiro com um empate que é dos males o menor, né? Precisava da vitória? Precisava, mas o empate acabou sendo um bom resultado para o Santos, mas não aliviou nada a situação do Santos. Está com 32 pontos ali e a briga do Santos é pelo rebaixamento. Não é por Sul-Americana, não. É briga pelo rebaixamento. O legal do Santos foi a partida que fez o Souza, né? O menino Souza, lateral esquerdo, jogou muito bem essa partida contra o Botafogo. O Botafogo também destacar que o Correa, né? O Correa fez um gol, né? Finalmente jogou bem assim com a camisa do Botafogo, estava sendo muito cobrado e conseguiu jogar bem esse jogo contra o Santos. Marcou 2 gols aí o Correa, o jogador que veio aí da Lazio, jogador argentino, jogador de seleção argentina. O Vasco da Gama venceu o Bragantino por 3-0, confirmou aí o ótimo momento que vive o Vasco, né? E o Bragantino, mais uma vez, eu venho falando aqui, o Bragantino, essa posição do Bragantino, o Bragantino aqui na primeira parte da tabela, para mim, era uma coisa meio que enganosa. O Bragantino, para mim, a briga do Bragantino sempre foi pelo rebaixamento. Tanto é que perdeu de 3-0, né? Com aí gols do Verratti e gols aí do GB, né? Do jogador aí do Vasco. E o Red Bull Bragantino demitiu o técnico, né? Demitiu o Seabra. O Seabra não é mais técnico do Bragantino, né? Aliás, o Sport também mandou embora o Daniel Paulista, né? O treinador Daniel Paulista também mandou embora o técnico Daniel Paulista. Mas o Bragantino ano passado escapou, mas não sei, esse ano tá difícil. E o Palmeiras empatou com o Cruzeiro 0-0. Esse jogo foi horroroso. Esse jogo, desculpa, cara, um jogo do primeiro colocado e do terceiro, você esperava mais futebol. E você realmente não teve. Faltou futebol dos dois lados. Acho que assim, o Cruzeiro teve uma boa oportunidade ali que o Carlos Miguel defendeu ali com a perna. O Palmeiras teve um gol que ele reclama, um gol anulado ali que tem uma reclamação o juiz marca uma falta no Cássio, mas aí o Palmeiras contesta, mas parece que a bola estava sob o domínio do Cássio, aí o jogador do Palmeiras realmente comete a falta. Eu não vou entrar nesse bagulho de arbitragem porque não vale a pena, mas porque é realmente um inferno. Aliás, o Cássio deu uma declaração que eu achei curiosa, né? Ele falou que é para o momento de nós nos unirmos e que tá chato essa coisa da reclamação. O discurso é bonito, Cássio, mas tem uma coisa, eu duvido que isso aconteça, porque eu não acredito nessa união aí dos clubes e dos jogadores para ajudarem o árbitro dentro do campo. Tanto é que você levou uma garrafada, né, nas costas. Isso é lamentável, isso não tem que acontecer, mas eu acho que você caiu com delay também, né? Você deu ali uma forçada ali na hora que você caiu ali. Mas o legal é que o Palmeiras identificou, a torcida mesmo do Palmeiras apontou, foi esse aqui, e isso deve aliviar um pouco pro Palmeiras, porque isso aí de você jogar objeto no campo, seja qualquer coisa que for, copo, garrafa, alguma coisa no campo, isso aí, cara, só prejudica o Palmeiras. Isso aí só prejudica o Palmeiras. O Palmeiras que vai perder o mando de campo, o Palmeiras que vai ter aí, não vai ter parte da torcida no campo, e pode ser que o cara que atirou lá o objeto esteja no próximo jogo de novo. Enfim, esses aí os resultados dessa 30ª rodada, né? E passar a classificação. E a classificação está assim, né? O Palmeiras com 62 pontos, tinha chance de chegar a 64, infelizmente empatou, fica com 62. O Flamengo com a derrota, ainda bem que o Cruzeiro empatou, né, com o Palmeiras, a distância não ficou
tão grande para o Palmeiras, 62, 61. O Cruzeiro está com 57. Ainda tem uma possibilidade de títulos, mas é bom começar, mas vai ter que ganhar o seu próximo jogo, vai ter que buscar os resultados a partir do próximo jogo. O Mirassol tem 55 pontos. O Mirassol, ele tá ali na zona de Libertadores. Se o Mirassol terminasse o campeonato hoje, o Mirassol estaria classificado direto para a Libertadores. E eu vou te dizer uma loucura aqui. Pode ser loucura isso que eu vou dizer, mas o Mirassol, ele tem chance de ser campeão brasileiro. O Mirassol, ele vai jogar, o Mirassol ainda enfrenta Palmeiras e Flamengo em Mirassol. Se o Mirassol, de repente, ganha dos dois, ele pode chegar a 58... 59, 60, 61 pontos. Ele pode chegar na pontuação que está os dois hoje. Ele seria meio loucura falar isso, mas até o Mirassol tem uma chance assim de campeão brasileiro. Mas acho que não vai acontecer. Se acontecesse, eu ia achar, caramba, incrível. Seria mais façanha do que o Leicester na Inglaterra. O Bahia é o quinto com 49 pontos. Né, perdeu do São Paulo. O Botafogo está estacionado com 47 pontos na sexta posição. O trabalho do David Ancelotti é muito ruim, mas o Ancelotti eu acho que não será demitido, né, vai ser mantido para o ano que vem. Acho que eu já falei aqui muitas vezes, a culpa pelo ano ruim do Botafogo é do Textor. O Textor meio que abandonou o primeiro semestre, demorou a escolher um técnico, teve decisões erradas aí o Textor ao longo dessa temporada. E aí o Botafogo acabou perdendo Supercopa, ficando mais uma vez fora de semifinal de Carioca, perdendo Recopa Sul-Americana, né? Foi eliminado de Copa do Brasil, de Libertadores. Então, o ano ruim do Botafogo, culpa é de John Textor para mim, não é do David Ancelotti, não. O Fluminense é o sétimo com 44 pontos. O Zubeldia conseguiu ali, pelo menos, salvar o time ali do rebaixamento. Tem uma chancezinha ainda de rebaixamento, mas eu acho que o Fluminense encaminhou a sua manutenção na Série A e ainda sonha com uma vaga ali na pré-Libertadores, né? O Fluminense eu acho que tem condições de chegar numa pré-Libertadores. O Vasco está em oitavo. O Vasco está mirando pré-Libertadores, eu diria. Se o Vasco continuar desse jeito, o Vasco pode ser meio que o Corinthians desse ano. O Corinthians não deu aquela arrancada e chegou até a Libertadores. O Vasco tá parecendo que é o Corinthians desse ano e tá ali, pelo que tá jogando, pode até que alcance aí uma pré-Libertadores, chega ali a brigar por uma pré-Libertadores ou até uma Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer com o Vasco até o final do campeonato. Um detalhe também, o Ryan, menino do Vasco, segunda-feira tem convocação na seleção brasileira. Eu convocaria esse menino Ryan, porque esse menino Ryan tem que ser testado na seleção. É um menino diferente esse atacante do Vasco. O São Paulo está com 41 pontos, aliviou um pouco a questão do rebaixamento, que estava ali começando a incomodar o torcedor do São Paulo. E eu acho que a briga do São Paulo sonha com pré-Libertadores, mas eu acho que o São Paulo tem que focar mais em Sul-Americana. É o que eu acho que o São Paulo vai restar para o São Paulo. O Corinthians está com 39 pontos. O Corinthians é o seguinte, o Corinthians está... ele tem que pontuar para se livrar do rebaixamento e o Corinthians está visivelmente esperando a Copa do Brasil. O Corinthians não aguenta mais de ansiedade para jogar a semifinal da Copa do Brasil. Está apostando tudo na Copa do Brasil, mas a Libertadores acho muito difícil. A única chance da Libertadores mesmo é via Copa do Brasil, é o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Eu não acredito no time do Corinthians chegando numa pré-Libertadores. Eu não acredito pelo futebol. Esse time do Corinthians é muito irregular. Ele tem jogo que ele ganha, tem jogo que ele perde, tem jogo que ele empata. É um time muito irregular no Campeonato Brasileiro, o time do Corinthians. O Grêmio, 39 pontos. Aliviou bastante a barra, estava perigando, estava correndo mais perigo de rebaixamento. O Bragantino é um time que eu acho que sempre, para mim, sempre estava brigando por rebaixamento, agora mais do que nunca. O Atlético Mineiro está com 36 pontos, está numa situação parecida com a do Bragantino, tem que olhar mais para a parte de baixo do que para a parte de cima e está focado ali, pensando na Sul-Americana, no jogo contra o Del Valle, né? Vamos ver aí, vamos acordar também no Campeonato Brasileiro, Galo. O Internacional, esse sim briga pelo rebaixamento, está com 35 pontos e não está jogando nada o Internacional. O Internacional briga pelo rebaixamento.
O Santos está com 32 pontos, não consegue sair dessa situação de briga por zona do rebaixamento, e se for mirar alguma coisa, ambicionar alguma coisa, tem que ser Copa Sul-Americana. Não vejo o Santos chegando numa pré-Libertadores, esquece. Pré-Libertadores, esquece. E a zona do rebaixamento, Vitória 31, Fortaleza 27, Juventude 26, Sport 17. O Sport para mim já caiu, é uma questão de tempo. O Sport só pode chegar a 44 pontos. O Sport para mim ele será rebaixado daqui a 3 rodadas, eu acho. 3, 4 rodadas. Inclusive já mandou o treinador embora. O Juventude e o Fortaleza ainda tem chances aí de se salvar. Entre os dois eu vejo mais chance no Fortaleza se salvando do que o Juventude. E o Vitória também tem alguma chance de se salvar, mas o Vitória ele perdeu uma grande oportunidade de sair da zona do rebaixamento. Essa derrota do Corinthians agora complicou bastante os planos do Vitória na luta pelo rebaixamento. Passar a próxima rodada, dizer que amanhã, quarta-feira, tem um jogo atrasado do Brasileirão, da 12ª rodada, entre Fluminense e Ceará. Vamos ver, o Fluminense pode de vez se livrar do rebaixamento, e o Ceará ele pode ou entrar na briga definitivamente pelo rebaixamento, ou até pode aliviar um pouco, subir um pouco para 38 pontos. Né? Não fica tão aliviado, mas dá uma respirada. E a rodada 31 ocorre no fim de semana, Cruzeiro e Vitória, né? O Cruzeiro, se quiser sonhar com título, ainda tem ganhado Vitória. O Vitória é a mesma coisa, para fugir do rebaixamento vai ter que buscar o resultado positivo jogando em Minas Gerais. O Santos pega o Fortaleza no sábado às 4 da tarde na Vila Belmiro. O Santos não tem negociação. O Santos precisa ganhar do Fortaleza nesse jogo. Se o Santos perder do Fortaleza nesse jogo, a situação pode ficar bem desesperadora para o time do Santos. E o Fortaleza, para mim, o Fortaleza tem melhorado nas mãos aí do Palermo. O Fortaleza pode sim chegar na Vila Belmiro e conseguir um resultado positivo contra o Santos. E lembrar que o Fortaleza ele rebaixou o Santos, né, há 2 anos atrás. Foi o Fortaleza que rebaixou o Santos há 2 anos atrás, quando ganhou do Santos na Vila Belmiro. O Mirassol pega o Botafogo. O primeiro jogo, Mirassol e Botafogo, foi 3-3, o jogo no Rio de Janeiro. O Botafogo ganhava de 3-0 e o Mirassol empatou o jogo 3-3. Então, jogo difícil aqui pro Botafogo. Se o Mirassol ganhar do Botafogo e for a 58 pontos, eu vou te falar, dependendo do que acontecer nos jogos de Palmeiras e Flamengo, eu vou te falar, do Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, eu consideraria uma loucura, não consideraria meio como uma loucura o Mirassol brigando aí, entrando na briga pelo título. O Flamengo pega o Sport, sábado 9 da noite. Esse jogo, o Flamengo vai ter que vencer o jogo, porque o Flamengo enfrenta o lanterna do campeonato, mas o Flamengo tem uma questão aí no meio da semana, que é a Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer amanhã no jogo da Libertadores contra o Racing, né? Esse jogo vai ter muito condicionado o que vai acontecer na quarta-feira, o que vai acontecer amanhã, né? No duelo contra o Racing da Argentina, lá em Avejaneda. O Ceará pega o Fluminense no domingo. Olha que coisa, o Ceará pega o Fluminense no jogo atrasado amanhã e pega o Fluminense de novo. Pega o Fluminense de novo no domingo. No domingo. O detalhe é o seguinte: o jogo amanhã é no Maracanã, o jogo atrasado é no Maracanã e o jogo de domingo vai ser no Ceará. Ceará e Fluminense. No Ceará, domingo, 4 da tarde. Também às 4 da tarde de domingo tem Bahia e Bragantino. O Bahia tem que ganhar se quiser lutar por uma vaga na Libertadores, uma vaga direta na Libertadores, ou manter a vaga na pré-Libertadores. E o Bragantino precisa buscar resultado para se salvar aí do rebaixamento. O Corinthians enfrenta o Grêmio às 4 da tarde. Esse jogo é bem complicado, hein? Esse jogo é o seguinte: se houver um vencedor aqui, eu acho que vai aliviar bem. Eu acho que vai aliviar bem para quem sair vencedor aqui. Para quem perder, volta o fantasma, ou se mantém o fantasma do rebaixamento.
O Juventude pega o Palmeiras, domingo, 6h30 da tarde. O Palmeiras venceu o Juventude naquele jogo atrasado, venceu de maneira muito fácil jogando no Allianz e agora pega o Juventude em Caxias do Sul. Esse é outro jogo que vai ter... a gente vai ter que esperar o que vai acontecer na quinta-feira. Se quinta-feira o Palmeiras conseguir uma virada épica para cima da LDU, né, o Palmeiras perdeu da LDU lá no Equador de 3-0. Se o Palmeiras conseguir buscar uma virada incrível contra a LDU e for para a final da Libertadores, ou perder ou confirmar a eliminação, né, que é ou conseguir a eliminação que já é virtual, o Palmeiras, esse jogo de domingo, acho que vai respingar muito o resultado de meio de semana. O Internacional pega o Atlético Mineiro, outro jogo bem complicado, porque o Inter vai precisar ganhar e o Atlético Mineiro também precisa buscar o resultado para tentar fugir desse fantasma do rebaixamento. E para fechar, Vasco da Gama e São Paulo, domingo em São Januário. O Vasco da Gama no primeiro turno, ele venceu o São Paulo, né? Venceu o São Paulo por 4-1, eu não me lembro, foi 4-0 agora o jogo, mas o Vasco, ele deitou e rolou em cima do São Paulo aqui no Morumbi e vai pegar o São Paulo agora em São Januário, e o Vasco com uma moral gigantesca, e pior que pro São Paulino, né, o técnico do Vasco é o Diniz, né, o São Paulino, ele sente um frio na espinha quando o São Paulo ouve o nome do Diniz, imagine quando perde para um time do Diniz, né? Então, esse é o último jogo de domingo, né? Vasco da Gama e São Paulo às 8h30 da noite. Mas é isso, análise aí da rodada 30 aí do Brasileirão. Vamos ver aí o que vai acontecer na próxima rodada aí, na rodada 31, nos jogos de final de semana agora do Brasileirão. É isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, eu fico por aqui e até a próxima.